quando quiserem. Ok. Hoje eu tô aqui com a Milena, uma brasileira incrível que eu conheci e que é uma mulher super realizadora, forte, desbravadora e que chegou aqui na Itália e é super respeitada. E eu acho que é muito interessante a gente saber se foi fácil para você essa jornada ou se teve algum processo difícil. Allora, fácil não foi, né? Vários obstáculos no meio do caminho. Eu cheguei aqui, eu tinha 15 anos, então fui bem novinha. Faz tempo? Quanto tempo já? Então, tenho 20 anos, né? Agora eu tô com 33, então 15 anos. 20 anos. Por isso que ela começou falando Alora. Alora. Né? Então, e daí eu comecei com 15 anos, comecei trabalhando no salão, aprendendo no salão, então eu achei uma pessoa que teve a paciência de me ensinar, né? E era um salão italiano com proprietário Italiano, sempre trabalhei em salão italiano. E daí fiquei um tempo lá no início, depois fui passando, mudando, porque sempre que eu via que eu não aprendia mais, eu mudava de salão. Entendi. Esse foi você o queria ponto evoluir, chave. você percebia que precisava aprender um pouco mais. Sim, então fica a sim. dica aí, sempre buscar evolução. Eu já tinha entendido que a conoscenza, né, que seria Conhecimento. o conhecimento. Amo. É verdade, gente, esquece mesmo. O conhecimento é muito mais valioso que qualquer salário que você ganha, ainda mais no início. Então eu sempre dei muito valor à educação, né? Perfeito. E nesse caminho fui mudando de salão, até então o fato é que eu decidi que eu queria abrir o meu próprio salão. Então eu saí do salão que eu trabalhava e montei o meu espaço em casa, que foi próprio no meu corredor, digamos assim. Foi assim que começou ali o meu caminho. Eu tinha 29 anos e comprei um espelho, uma cadeira e dali foi. Do corredor foi pra sala, da sala foi pra casa inteira e da casa inteira foi pro salão aqui que você tá aqui hoje. Como startup mesmo, né, gente? Não tem processo que começa do alto. Não. Sempre começa, tem um início pra tudo começar. Então Sim. tem que acreditar e curtir a jornada, né? Sim, sim. Com humildade, fazer um passinho de cada vez, né? Então acho que isso é a coisa mais importante, que depois você vai ali no caminho crescendo. E assim foi. Parabéns, maravilhosa. Obrigada. Bom, agora vamos para a próxima pergunta, que na verdade a gente sabe que a Itália é um país que é muito reconhecido pela moda, pela comida, né, pela arquitetura, design, mas eu ouvi falar que pela beleza não é tão bem assim, né? Então, primeira coisa vocês têm que entender que todo brasileiro aqui procura um profissional brasileiro para fazer o cabelo, porque, querendo ou não, o brasileiro é referência aqui fora. Então, no Brasil... As mesmas italianas também procuram, né? Sim. Quer dizer, a Itália busca os profissionais brasileiros. Sim, ainda mais... Agora tá ainda mais famoso, né? Todo profissional brasileiro aqui. Então, as italianas começaram a procurar. Por quê? Porque o brasileiro ele é visto como o médico do cabelo. Coisa que aqui não acontece. Então, sim, ser brasileira hoje... Cuidado mesmo com Cuidado. o cabelo. Tá. Ser brasileira hoje, aqui em Milão, na Itália, e ser cabeleireira, sim, é um diferencial muito grande. Sim. Então, você ser brasileira é um diferencial. Tem alguma coisa única de você, particular, que você poderia contar o segredo aí do teu sucesso? Então, acredito que o fato de eu me especializar em mechas. Tá. Então, que é algo muito forte no Brasil, né? Sim, sim. E que aqui não era tão forte, porque aqui eles não têm aquela coisa do desenho de mecha, em fazer a mecha como no Brasil. Então, foi uma novidade que eu trouxe, começando a fazer isso, me especializando. Hoje eu trabalho aqui no salão que atendemos poucas pessoas por dia, então é uma coisa bem íntima, bem exclusiva, que hoje é o que a cliente procura, né? Alguém que vai ali mesmo cuidar dela. Então acredito que o diferencial hoje é isso, junto com a técnica, claro, né? O método próprio de trabalho. E a junção de tudo faz ali 360 graus que
atrai a cliente, né? E ela fideliza. E aí, eu vi isso na internet, que você também educa os profissionais aqui da Itália, né? Sim. Você tem uma técnica exclusiva, um método seu, que todo mundo quer comprar. Como é que é isso? Então, depois do grande sonho, né, de conseguir realizar o sonho do salão, eu comecei a ensinar também. Como começou? Por quê? Então, comecei porque eu já tinha atingido um grande potencial, no sentido que aqui no salão, clientes que me respeitavam, pagavam o que eu pedia, via próprio reconhecimento no meu trabalho. E daí eu vi, por que ficar com tudo isso só pra mim? Né? Então, eu falei, eu posso passar toda essa minha visão de como cuidar da cliente, todo o meu método para outros cabeleireiros e ter, né, digamos que espalhar tudo isso que eu criei para mim, não ficar só para mim. Então, daí nasceu o método Milena Dias, que é próprio meu método de mechas, de clarear o cabelo, e não só isso, né? Tem toda a parte da avaliação com a cliente, o jeito de falar, que é muito importante, o cuidado mesmo, a atenção, porque eu ensino até como servir o café dentro do salão, que aqui não tem esse costume, né, de ter toda essa experiência. Não, isso é uma coisa muito do brasileiro. Que demais. Sim. Então, por isso que é um método com o seu nome, né? Claro, porque não é só a técnica, é todo o conjunto, é a minha visão do teu negócio. É. Muito bom. E agora, queria que você contasse um pouco pra gente, porque eu tava aqui a tarde toda com a Milena e eu percebi que as clientes se sentem muito vistas por você. Então, deu pra entender que você é uma cabeleireira do futuro. E queria que você contasse um pouco pra gente como que é esse seu processo de você interpretar e também conseguir traduzir a beleza autêntica da mulher. Então, acredito que, primeiro de tudo, a chave é a escuta. A escuta ativa, né? Porque você tem que entender a rotina da cliente, a personalidade dela, o que ela tá passando naquele momento, porque, né, nós somos mulheres, sabemos que a mulher apenas, não sei, termina um casamento, termina um namoro, começa um namoro. Ela quer ficar loira, por exemplo. Sim, e ela quer a primeira coisa mais fácil, né? Porque a mudança é muito rápida. Então ela pode ir lá no salão e mudar tudo. Então a gente tem que entender, tem que ter aquela sensibilidade de entender se é uma questão mesmo que ela quer mudar ou se é uma questão que é do momento, porque se for do momento, aí é grave. Então tem um processo psicológico envolvido nisso também, teu. Muito. E que você, claro, né, adquire ali com o método, mas com experiência. Sim, conhecendo. Tem a parte técnica sua também, Sim, né, de entender tipo de rosto, sei lá, cor, claro. como é que é isso? Entender ali uma pele, não, se a cliente tem uma pele mais fria, você não pode fazer um cabelo tão quente e vice-versa, né? Se a cliente tem uma pele mais quente, o cabelo frio vai apagar mais. Então, tem a quantidade do contraste também. Então, tipo, eu não posso fazer uma mecha toda loira e não deixar o contraste dela, né? O escuro natural. Então, você tem que entender também qual é a percentual que você tem que fazer de escuro e de claro. Porque tudo isso vai influenciar. Tem o contorno, né? Que é o contouring que se usa. Que normalmente você tem que entender do design próprio de mecha. Então tem a parte técnica e tem essa parte também da escutativa sim. Fazer o que ela tá buscando, mas que faça sentido entre a tua parte técnica e o que ela busca junto. Claro. É um alinhamento ali de expectativa, você diz. Sim. Eu falo que dentro do meu curso eu ensino os cabeleireiros a trabalhar em modo personalizado, que é próprio escutar o que a cliente quer e juntar as duas coisas, do que é possível, do que não, o que combina com ela, e juntar tudo e fazer o que ela quer. E desse modo você não trabalha como se fosse uma fábrica, né? Sim. Tipo, todo mundo loira, todo mundo morena, porque é agora a moda do momento. Não pode. Perfeita. Personalização é o nome. Beleza autêntica, ela é única, ela é individual. Sim. E eu já sabia que você é isso, então eu fico feliz que uma brasileira tá trazendo esse movimento aqui pra Itália também, de fazer com que a mulher se sinta única, que tenha esse olhar individual pra ela, né? Sim. E não só uma tendência. Sim. Que é o que aconteceu comigo quando eu era criança, por isso que começou a Cadwell, porque foi um corte que era tendência no momento, mas não fazia muito sentido pra mim. Então, que bom que isso tá mudando, fico muito feliz. Sim. Parabéns. E outra coisa também muito importante, conta. que quando eu decidi me especializar em mechas, isso a gente fala de 6 anos atrás, mais ou menos 7,
eu escolhi próprio a Cadvel pra trabalhar junto comigo. Porque o meu pensamento foi... Ela me contou aqui antes dos bastidores. Sim, porque o meu pensamento foi... Se eu vou me especializar em mechas, eu preciso de um produto que, junto comigo, faça esse caminho, né? Porque a gente, 50% é a técnica profissional, mas claro que o produto vai te dar aquela segurança a mais. E o Blonder EcoStroke me dava próprio isso, né? Ai, a segurança. gente, que maravilhosa. Ainda faz uma publi aqui. Perfeita. Milena, super obrigada pelo seu tempo. Eu amei passar essa tarde com você. Eu amei E também. eu espero que você possa ir no Brasil pra ficar um pouco mais com a gente, pra passear por lá. Por que não, né? Claro. Vamos combinar, né? Obrigada. Corta. Yes, fizemos.